E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia, ou melhor, fechar mais uma semana aí de análise do nosso mercado cripto. E depois da declaração lá do Federal Reserve, o mercado ele passou por bastante volatilidade. E hoje, agora às 10 horas e 30 minutos, agora às 10h30 da manhã, foram divulgados novos índices macroeconômicos que estão abalando o mercado e a gente está passando por uma queda nesse exato momento. E é exatamente nisso que eu vou passar nesse vídeo logo depois da vinheta. Pessoal, por conta dessa queda que eu vou te explicar daqui a pouquinho o que está acontecendo, eu queria falar para vocês que isso está me fazendo querer abrir algumas posições vendidas em algumas altcoins e eu vou passar isso para vocês nesse vídeo. O dado que saiu tem dois, na verdade. Primeiro é o payroll, que é o relatório de emprego, e basicamente isso aqui vai medir a quantidade de pessoas empregadas. E observa que a gente tinha uma projeção de que iam ter 185 mil novos empregos gerados e acabaram que foram gerados 517, ou seja, 517 mil. Isso mostra que a economia ela está bastante aquecida, as pessoas elas estão bastante empregadas. Inclusive a gente tem aqui a definição: folha de pagamento mede a variação do número de pessoas empregadas durante o último mês em todas as empresas não agrícolas. Valores superiores aos esperados devem ser considerados como positivos e altos para o dólar, ou seja, ele ajuda a economia. Mas atualmente notícias que ajudam a economia elas são muito ruins para o mercado, porque como eu disse na análise, acho que foi de ontem ou de anteontem, do que aconteceu lá na reunião do Federal Reserve, da FONC, o mercado de trabalho ele segue muito aquecido e um dos motivos pelo qual a gente pode ver o soft landing demorar a acontecer e o Banco Central continuar aumentando a taxa de juros de forma gradual é justamente a economia continuar aquecida. Outro indicador que saiu aqui é a taxa de desemprego, que assim como o payroll, olha só, ela está abaixo do esperado, então tem menos pessoas desempregadas do que se era aguardado. Isso também é um dado muito bom para a economia e péssimos para os mercados. Tanto que quando esse dado saiu, o Bitcoin que estava próximo aos seus 23.600, 23.500, passou por uma queda. Galera, a gente está vendo que a gente segue com bastante pessoas, bastante ordens de compra aqui no Bitcoin, principalmente até os 22.300 e bastante ordens de venda até os 25k. Em especial os 25k, a gente tem uma muralha zona aqui, ou seja, tem uma resistência muito forte, é um número psicológico, é um lugar onde já tem muitas ordens de venda aqui. E eu acredito que vai ser um lugar bem difícil aí de passar, ainda mais que a gente já está numa alta há bastante tempo, sem dar algumas corrigidas nos gráficos maiores. E também a gente vê uma pressão vendedora surgindo aqui até os 24,5, que é onde a gente deixou um topo prévio. Logo que foram divulgados esses índices que eu passei do payroll e da taxa de desemprego, a gente viu uma queda aqui no mercado tradicional, na Bolsa de Valores americana. E essa queda começou justamente agora às 10h30, que foi quando foram divulgados esses índices. Então esses índices mostram que a economia ainda está muito forte, ainda tem mais que vão ser divulgados ao longo desse mês, mas eles podem ser o gatilho perfeito para a gente começar essa correção que já vem sendo prolongada por bastante tempo. Aqui no mercado tradicional a gente vê que a gente está bastante tempo sem fazer fundos ascendentes no gráfico diário e principalmente no gráfico semanal. Ainda mais que a gente está próximo a ponto de resistência. E não só no mercado tradicional, mas o Bitcoin ele segue a proa do S&P 500, das bolsas e dos índices. E também está bastante esticado. Como eu falei para vocês, a gente está aqui com resistência. Nosso topo prévio foi nos 24.200, que é uma resistência muito forte. A gente tem regiões aqui de topos prévios também, que já foram rejeitadas. A gente está longe da região das médias. Aqui no gráfico mensal a gente está encostando na EMA 12, que também é uma região muito forte de resistência e tende a segurar o preço. Sem falar que a gente está sem fazer fundos saudáveis aqui no semanal desde os 15.500 dólares. Então é de se esperar que o mercado dê uma respirada, capte novos compradores, diminua a quantidade de vendedores aqui em cima para a gente estar criando uma base de preço e fazendo esse pivô. E é justamente nessa base de preço onde a gente vai buscar uma exposição maior na renda variável, que vai ser uma oportunidade muito bacana. Entrando nos gráficos menores, a gente vê uma possível figura de cunha ascendente que está realmente respeitando essa linha de tendência
de resistência, olha só, essa linha aqui ela vem sendo bastante respeitada, assim como a linha de suporte, cunhas resistências de cunhas ascendentes geralmente rompem para baixo, e esse pode ser o primeiro gatilho aí que a gente vai ver o gráfico para passar por uma correção aqui no diário e também no semanal. O nosso sentimento, e agora eu vou entrar daqui a pouquinho na parte das altcoins, mostra uma virada muito brusca, porque ontem, ao longo, na verdade, né, dos últimos dias, dos últimos 2 dias, a gente viu a quantidade de vendedores aumentar drasticamente no mercado, e como eu havia dito no vídeo de ontem, ter liquidez para caso o mercado tradicional continuasse essa alta, o mercado cripto conseguisse acompanhar. Mas agora o preço está caindo, a gente está tendo uma virada no sentimento do mercado, tanto com relação à precificação dos investidores quanto à próxima reunião, porque a economia segue aquecida, mas também por conta de ter mais pessoas em long agora no Bitcoin. Então agora a gente tem 1,21 compradores para cada vendedor, temos mais touros, mais sardinhas que estão apostando em long, próximo a uma resistência, o que é perigoso, e isso torna favorável para as pessoas abrirem posições de venda, porque elas vão estar apostando contra a maioria do mercado, e a maioria tende a errar, num lugar propício a vendas, um lugar onde a gente já está vendo possíveis figuras de rejeição, divergências de baixa no RSI, perda de volume, dados macroeconômicos indicando uma possível correção, mercado muito esticado e as sardinhas comprando nessa região perigosa de resistência de topo, acreditando que o preço vai subir. E isso, né, dá mais combustível, dá mais munição para a gente poder, caso tenha uma queda no mercado tradicional, ver as criptomoedas seguirem do mesmo lado, porque tem mais pessoas para serem liquidadas e estopadas. E é nesses momentos que, em queda, as altcoins elas costumam cair bem mais que o Bitcoin. Então, se o Bitcoin cair 1, 2, 3%, as altcoins vão cair 5, 6, 10%. E igual tem muita gente que está apostando em alta aqui no Bitcoin, eu tô com esse site aqui que é o XDeco, que ele é um site que ele mede a relação entre compradores e vendedores global nas altcoins. Os players, as sardinhas, elas estão muito compradas acreditando que a alta vai continuar e que as altcoins vão se valorizar muito mais do que o Bitcoin. Então as pessoas elas estão muito posicionadas em altcoin, pouco posicionadas em Bitcoin, mostrando uma euforia muito grande em um momento de indecisão. Então aqui eu tenho uma lista das maiores altcoins do mercado, e se eu pegar e ir para o último lugar dessa lista, ou seja, para a página 15, que teoricamente é o que eu coloquei para ranquear de maior para menor long short ratio, ou seja, das altcoins tem mais pessoas compradas até as altcoins tem mais pessoas vendidas, na última página a gente já começa a ver o nível do long short ratio ficar neutro. Ou seja, tem 1, 2, 3, 4, 5, apenas 6 altcoins dessas grandes que estão aqui nesse site que falam que as pessoas estão shortando em sua maioria. Agora as demais, as outras 14 páginas e meia aqui para frente, só tem galera que está operando comprado. Então a gente tem exemplos tal como a Dogecoin. Olha só, se eu colocar aqui a Doge, a maioria das pessoas estão compradas aqui na Dogecoin. E olha como é que está o gráfico dela. A gente está fazendo uma cunha ascendente igual ao BTC. A gente já assumiu uma tendência de baixa aqui no 4 horas. Estamos arriscando romper essa cunha. E se a gente romper, ela é uma moeda que tem mais de 4 compradores para cada vendedor. Tem gente com stop aqui, tem gente com stop aqui, tem gente com stop aqui. E cada fundo desse que a gente romper com esse rompimento da cunha, que a gente perdeu um suporte desse, é a galera tomando stop e aí a gente sendo liquidada. E aí é movimento impulsivo de short. Por isso que é o momento das pessoas que são mais agressivas, porque a gente ainda segue numa tendência de alta nos gráficos maiores, tá? Então quem é mais agressivo vai tentar pegar essa reversão de tendência. Quem é mais conservador vai aguardar a confirmação dessa figura e tentar entrar em um possível pullback para pegar essa correção aí no gráfico semanal, uma vez que a gente tem que as altcoins elas podem se desvalorizar muito mais que o Bitcoin, e são essas aí as oportunidades que eu estou de olho. E agora, a princípio, é a Dogecoin. Então eu estou de olho em abrir um short nessa moeda para me antecipar aí do rompimento dessa cunha, beleza? E considerações finais, o que eu estou de olho? A maior parte do mercado, não só do Bitcoin, mas o mercado cripto, ele vem fazendo figuras aqui de reversão.
Figuras aqui que mostram uma exaustão da força compradora que até então, ao longo desse último mês de janeiro, se mostrou muito forte e agora está exausta, está cansada, está muito esgotada e precisa criar uma base de preço. Isso é natural, as tendências elas acontecem. E não necessariamente essa queda é algo ruim, para mim essa queda é algo super saudável. Então essa queda vai trazer mais compradores para o mercado, vai diminuir a quantidade de ursos aqui em cima, inclusive parte desses ursos vão virar touros aqui embaixo. O pessoal que está vendendo e shortando aqui vai começar a comprar, entrar em long e fechar suas posições nesse fundo. Então é muito saudável e natural que a gente tenha essa queda para trazer mais compradores, criar força para continuar esse movimento de alta, que eu imagino que é a maior probabilidade, e inclusive é um fato que o mercado tradicional também está esperando, porque ele está bastante esticado sim, e precisa eventualmente fazer fundos ascendentes para continuar essa tendência. Por conta disso, esse é o cenário que eu espero, esse é o cenário que eu estou de olho. Eu vou estar de olho aí no mercado tradicional, porque ele é quem está dando o norte, o rumo para o mercado de criptomoedas nesse momento, beleza? Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. Se não me conhece, não conhece o canal, se inscreve, deixa aquele like, isso é muito importante. Não esquece de comentar o que você acha dessa série de vídeos que eu posto aqui toda semana, fazendo análise do mercado e mostrando as melhores oportunidades do mundo de criptomoedas. Me siga nas redes sociais que estão todas aqui em cima, isso também é muito importante porque eu posto conteúdo ao longo do dia e não só um vídeo por dia igual eu faço aqui no YouTube. E no mais eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham um ótimo dia, um excelente final de semana e até segunda. Valeu galera, falou!